Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para você revisitar quantas vezes você achar necessário. E hoje estamos super bem acompanhados da professora Genoveva. Olá, galerinha aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais essa aula super especial que foi preparada aí com muito carinho, não é? Então sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer estarmos aqui. E a Kelly também nos acompanha. Olá, Kelly! Então, vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, origem da pipa. Então vamos ver a habilidade que vamos abordar nesta aula. EF 15 LP 03, que diz respeito a localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, com o objetivo, ou melhor, com os objetivos, de ler e compreender texto informativo e também estratégia de localizar informações. Então, essa aula é muito importante vocês prestarem bastante atenção, porque eu vou dar várias dicas de como vocês localizarem informações explícitas. Então, o texto geralmente traz várias informações e quando trata-se de informações explícitas é porque ela está muito clara no texto. O autor falou o que queria ser compreendido mesmo, você não precisa ter uma interpretação nas entrelinhas. Então é só você ler, entender o que está escrito, que está clara a mensagem da informação que você está procurando, não é, professora? Exatamente, informações explícitas. E aquelas que nós precisamos compreender, que não está muito clara, que está ali mais ou menos assim, escondidinha, digamos, mas que está lá, são as chamadas implícitas, mas essas não veremos hoje. E em várias atividades, provas, simulados que vocês fazem, é abordado esse tipo de informação, esse tipo de habilidade que você precisa adquirir e é só assistir a aula de hoje. Então vamos ver do que vai se tratar, professora. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos realizar a leitura de um texto informativo sobre a origem da pipa. Então, pipa nada mais é do que esse brinquedo, né? Que muitos têm o prazer de colocar a mão na massa, fazer, né? Confeccionar a pipa, outros já compram pronto, mas faz parte aí da infância de todo mundo. Você chegou a empinar pipa quando você era criança, professora? Quando eu era criança, não, depois de grandinha, Sim? depois de casada, eu empinei pipa uma vez. Sabe, eu cresci com muitos primos, e aí meus primos empinavam pipa na rua, mas meu pai não deixava, só empinava pipa quando eu ia pro litoral. Porque tem um motivo, é um brinquedo muito legal, muito divertido, mas aqui nas grandes cidades ele se torna um perigo, por vários motivos. Os fios que tem nas ruas, então o fio da pipa, né, pode se enrolar nos fios de eletricidade e aí a brincadeira não vai ser nada legal. E também, professora Genoveva, você sabe que tem gente que passa cortante nos fios que se torna um perigo para quem está brincando, para os motoqueiros, para os ciclistas, então também não é um modo de brincar legal, né, professora? Exatamente, sem contar também que tem crianças que pegam ali a pipa e começam a empinar na rua e elas esquecem que estão na rua e vão só andando e olhando para a pipa, mas não olham se vem carro, não presta atenção ali. Então, como você disse, o litoral é sempre o melhor local ali, ou um campo de futebol. Isso mesmo. Sem fiações elétricas e sem o perigo ali também de sofrer um atropelamento. Então, é um brinquedo muito legal, muito divertido, mas que o ideal seja feito com a supervisão de um adulto, sem cortante e de forma adequada. Mas agora o que a aula vai trazer, o que esse texto informativo vai trazer é sobre a origem da pipa. Vocês já imaginaram os brinquedos que vocês têm costumes de brincar na infância de vocês, na nossa infância, na infância dos seus pais, dos seus avós, tiveram uma origem. Então o texto vai abordar isso. Então vamos à leitura. Vamos lá. Olha só, origem da pipa. A pipa não era considerada brinquedo quando surgiu na China, 1000 anos antes de Cristo. Ela era utilizada como dispositivo de sinalização militar. Sua cor e os movimentos no ar tinham como objetivo enviar mensagens em códigos entre os campos. No Brasil, há notícias de que também a utilizaram como sinalizador, mas logo passou a ser
um dos brinquedos prediletos das crianças, adolescentes e até adultos. A pipa pode ser confeccionada de diferentes materiais, formas e tamanhos. Se as crianças conseguem empinar, já é o suficiente para brincar. Ela é conhecida com outros nomes em diferentes regiões. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é chamada de pandorga. Em Salvador, arraia. E em Tocantins, papagaio ou pucheta, dependendo, é claro, do tipo de pipa. Isso mesmo. Então, vocês viram que legal, esse texto informativo trouxe várias informações sobre o título, né, que é a origem da pipa, e também várias curiosidades sobre esse brinquedo, sobre os diversos nomes aqui nas regiões, nos estados do Brasil, que também ficou popular como uma brincadeira, mas a gente pode olhar mais a fundo e conversar um pouquinho, interpretar e compreender um pouquinho melhor o texto. Então, vamos voltar à primeira parte do texto. Olha só, professora, então aqui nesse primeiro parágrafo já traz a origem da pipa, que surgiu na China, 1000 anos antes de Cristo. Olha, então é um brinquedo bem antigo. E quando ela surgiu, não tinha nada de brincadeira, hein? Era utilizada como uma sinalização militar. Então, naquela época, a gente sabe que tinha muita guerra por territórios. Então, a pipa era utilizada de uma forma de sinalizar por cores. Então, dependendo da cor, eles estavam transmitindo uma mensagem com a pipa que eles colocavam no ar. Legal, né? Legal, dependendo da cor e até mesmo dos movimentos que eram feitos ali, não é? Isso mesmo. Olha, tudo isso descobrimos através desse primeiro parágrafo. E continuando nesse texto, depois, quando ela chegou aqui no Brasil, ela pegou e virou um brinquedo para as crianças, né, e os adolescentes e até mesmo os adultos, e é um brinquedo que pode ser confeccionado de diferentes formas e tamanhos. Lá naquela primeira imagem, quando iniciamos a aula, a gente pôde ver. E agora também podemos ver nessas últimas linhas do texto que ela tem nomes diferenciados dependendo do estado, né, da região. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, que é bem interessante a gente colocar isso aqui. Olha, então aqui fala que no Rio Grande do Sul, ela tem o nome de pandorga. Em Salvador, arraia. Em Tocantins, papagaio ou pucheta. E aí, pessoal, da origem aí da família de vocês, a gente fala bastante dos estudantes que têm famílias de outras regiões, até mesmo outros países. Tem algum outro nome que é utilizado esse brinquedo? Você conhecia mesmo como pipa, professora? Eu conhecia como um pipa. Em Pernambuco, era chamado de papagaio também, falava papagaio. Mas o meu marido, ele já é grandinho, sabe? E ainda assim, ainda hoje ele gosta de pipa. E na infância dele, ele construiu diversas pipas, né? Ele mesmo fazia o próprio brinquedo e tal. E ele disse que tem uma que se chama peixinho. Que é pequenininho. É pequenininha, você pode fazer até com uma folhinha, dobrar e amarrar a linha ali. Não precisa pôr as varetas. Posso até mostrar essa, Pode sim, professora. Olha só, nós temos aqui um pipa bem bonito. Sim. E esse pipa, ele foi construído com papel de seda. Essa folha de papel bem fininha, tá vendo? E aqui atrás, olha, deixa eu virar para vocês verem. Temos as varetas de madeira, não é? Aí de bambu. Tem as linhas e tem também a cola que você utiliza aqui. Por que cola? Porque aí você coloca só um pouquinho também para ela não ficar pesada. Que se ficar muito pesada, ela não sobe, não é? E no caso, essa faltou uma parte principal, que é a rabiola e a linha, né? A rabiola que nós colocamos aqui para ela poder fazer aqueles movimentos no ar. Fica muito bonito realmente quando a gente vê aquele monte de pipa no ar. E chega a época de férias nos bairros, assim, a gente sempre vê a criançada brincando aí, aproveitando cada minuto com esses brinquedos. Ah, eu adorei conhecer todas essas curiosidades. Então, agora a gente pode fazer uma compreensão do texto aqui, com algumas perguntinhas para localizarmos as informações que o texto trouxe.
Vamos lá. Qual função a pipa foi criada? Depois dessa discussão do texto, tudo sobre a origem da pipa, eu acho que fica fácil, né, professora? A gente voltar no texto e ver a função que a pipa foi criada. O texto já nos traz essa informação e eu vou destacar aqui, porque é esse movimento que vocês têm que fazer quando for às provas, quando vocês tiverem que localizar uma informação explícita. Olha só, então, voltamos à leitura, fala que ela foi criada na China, 1000 anos antes de Cristo, e traz ela... Opa! Deixa eu ativar aqui, marca texto. Ela era utilizada como dispositivo de sinalização militar. Então, a informação já foi localizada no texto, está de uma forma explícita e é só o estudante copiar e responder, né? Se for numa prova, se for numa atividade. Mesmo. Então, vamos voltar lá. Olha só, para qual função a pipa foi criada? Ela era utilizada como um dispositivo de sinalização militar. E ainda trouxe mais informações. Sim. Olha, sua cor e os movimentos no ar tinham como objetivo enviar mensagens. Então, era também um meio de comunicação aí, não é? Então, pode ter uma Sinalizador. resposta mais simples e objetiva, ou você pode buscar mais argumentos no texto para completar sua resposta. Tudo isso foi retirado do texto. Sim. A pergunta da letra B. Quais são os nomes dados à pipa em diferentes regiões do Brasil? Isso também foi uma coisa que nós conversamos muito, né? E foi uma curiosidade que o texto nos trouxe sobre os diferentes nomes em diferentes locais. Então, vamos voltar aqui ao texto. Olha só. Então, tem aqui uma parte que já diz, ela é... essa parte eu vou grifar porque não é o que a gente precisa, mas é importante para localizar. Ela é conhecida com outros nomes em diferentes regiões. Então, quais são os outros nomes, professora Genô? Vou ativar aqui o marca-texto. Quais são os outros nomes? Podemos colocar aí as regiões também, não é? Ou apenas os nomes. Mas se formos colocar aí uma resposta completa, ficaria: no Rio Grande do Sul, por exemplo, é chamada de pandorga. Em Salvador, arraia. E em Tocantins, papagaio ou puxeta, dependendo, é claro, do tipo de pipa. Se nós respondêssemos também pandorga, arraia, papagaio ou puxeta, também ficaria certo, porque estaríamos falando ali de uma forma mais reduzida, mais simples, não é? Somente os nomes. Mas nós já vamos colocar aí a resposta explícita e bem completinha, falando Bem até completa. das regiões. Isso mesmo. O objetivo é quanto mais completa você colocar sua resposta, melhor. Porém, esse jeito que a professora falou de você responder objetivamente, mas com informações do texto, que esse é o objetivo, localizar informações no texto, é o objetivo da aula de hoje. Então, sempre que a gente realizar a leitura, a compreensão e tiver questões que tenha que retirar do texto, o ideal é que vocês escrevam conforme o autor informou, conforme o autor descreveu, né, professora? Exatamente, assim como está no texto, explícito. Isso mesmo, e a aula passa muito rápido para o Genô. E eu vou deixar aqui uma sugestão de atividade para eles ampliarem o conhecimento deles. Que tipos de pipa você conhece? Já empinou pipa alguma vez? Escreva sobre sua experiência. Isso Olha mesmo. que interessante. Para você ser um bom leitor, você tem que executar, exercer aí seu hábito de escrever também. Então, você escreve bem e lê bem. Então, escreva aí sua experiência com pipa, se você já brincou, se não brincou. E fica aí essa sugestão de atividade aí. E a gente já vai se despedindo, né, Progenô? Até a próxima aula, mas não deixem de esquecer, não deixem de preencher o nosso formulário de avaliação, que é muito importante para nós, dessa aula sempre preparada com muito carinho, né, Progenô? Exatamente. Nos contem aí, avaliem positivamente esta aula, que eu tenho certeza, eu gostei muito, viu, Pro? Eu também. Aprendi muitas coisas aqui e eu tenho certeza que essa atividade proposta aí vai aguçar a curiosidade da criançada e certamente eles farão aí, construirão pipas, brincarão e ainda vão relatar toda essa experiência que tiveram vivenciando mesmo este momento. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, até a próxima!